visíveis, conferência de setorização, entre outros. De Campinas, Guilherme Leal. E agora a gente conversa sobre esse tema do abastecimento nas nossas cidades com o Francisco Laos, que é o secretário executivo do consórcio PCJ. Muito bom dia, secretário. Muito bom dia, muito grato pela oportunidade de falar novamente com você e com todos os ouvintes da CBN. A gente que agradece a disponibilidade. Então, primeiramente, eu acho que o senhor estava ouvindo a matéria, né? Inclusive por conta do que foi dito pelo professor, o professor Zufo, da Unicamp, né? A gente deve ter uma disponibilidade menor hídrica nesses próximos meses. Diante disso, vocês do consórcio PCJ anteciparam para esse mês já a operação estiagem. O senhor pode explicar o porquê disso? Sim, exatamente. Nós antecipamos a operação estiagem justamente porque esse ano está atípico. Atípico com boas notícias por um lado, o sistema Cantareira, que regulariza a vazão de 20 municípios, principalmente da região metropolitana de Campinas, o sistema Cantareira está na ordem de 76%, que seria um volume ideal para essa época do ano. Então, vamos assim dizer, para os municípios da região metropolitana que são regularizados pelo Cantareira, teremos um 2024 tranquilo, assim esperamos. Já para os outros 56 municípios, como é o caso mencionado de Piracicaba e municípios que dependem do rio Corumbataí, de Poços Profundos, de outros córregos e ribeirões. Os outros 56 municípios já estão apresentando dificuldades, conforme foi apresentado há pouco por vocês sobre Piracicaba. Então, essa operação nossa que já tem no pacote 30 mandamentos de procedimentos, que todos eles são preventivos, já com estoque de cloros, revisões dos sistemas e outras medidas, somada a 22 medidas de sustentabilidade hídrica frente aos eventos climáticos extremos, e o plantão do consórcio PCJ, em parceria com a família PCJ, a Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, o Comitê de Bacias, o próprio GAEMA PCJ, a Fundação Agência, estamos lançando já essa operação estiagem, que será seguida por câmaras técnicas dos comitês de bacias, para que possamos, apesar das dificuldades de um ano atípico de 2024, que a gente consiga garantir minimamente a sustentabilidade hídrica, essa sustentabilidade que aflige principalmente os municípios que não são atendidos pelo sistema Cantareira, como disse o professor Zufo. Quem não tem um reservatório regularizador depende de fontes de pouca segurança. E o senhor pode citar algumas das ações na prática dessa operação? O que pode ser feito, por exemplo, para reduzir essa menor disponibilidade hídrica, causar problemas nas cidades? Com certeza, foi mencionado já até uma das providências que Piracicaba está tomando, né? Que são as perdas não visíveis, que estão ligadas principalmente a boas práticas do uso racional da água, as verificações técnicas de vazamentos reais que possam estar acontecendo nas redes, a manutenção dos reservatórios municipais e bairros sempre com vazões suficientes para atender demandas, porque eventualmente nesse período você tem ruptura, às vezes, de adutoras e você precisa de tempo para fazer esses reparos. Você manter estoques de cloro e outros produtos químicos, como carvão ativado, porque as captações são feitas em vazões muito baixas dos córregos e aí as poluições que já estão presentes naturalmente, afloram mais e exigem um tratamento mais sofisticado. Se você precisar fazer a troca de uma peça de reposição de uma bomba, de outras situações, você, no serviço público, tem licitações demoradas. Então, nós estamos já solicitando que tudo isso seja antecipado. Então, são medidas que a gente chama de estruturais e não estruturais. As medidas estruturais são essas realmente ligadas à manutenção do sistema, à operação do sistema, e as não estruturais são aquelas que envolvem você chegar para a população e falar, embora você esteja presenciando algumas chuvas, elas não estão sendo suficientes e poderemos ter dificuldades do abastecimento. Precisamos de um uso consciente e racional da água, como eu repito, dos 56 municípios não servidos pelo Cantareira, para que possamos, mais uma vez,
que nós já estamos, né? Vocês nos acompanham, a CBN sempre parceira. Os últimos 4 anos nós temos tido estiagens fortíssimas que nos têm levado a medidas, inclusive jurídicas das prefeituras, decretando o consumo limitado, hora para um bairro, hora para o outro, com rodízios e outras medidas. Então, na realidade, o que nós estamos fazendo é, mais uma vez, lançando um desafio, contando com vocês, a CBN, toda a imprensa que nos apoia, contando com a sensibilidade da sociedade, para que juntos possamos vencer mais um ano de estiagem. Estamos comemorando o Dia Mundial da Água e os eventos climáticos extremos estão presentes. O que temos a comemorar? Estamos conscientes que os eventos climáticos extremos existem. Já estamos com uma série de medidas preventivas, de conscientização, de ações nas companhias de saneamento, e então isso é o que temos a comemorar. E o que nós temos, vamos dizer, a apresentar como ponto negativo, que os eventos climáticos extremos, como vocês mencionaram aí, tem El Niño, Laninha, são fenômenos que estão fora do controle do homem. E nós, por mais que tenhamos medidas preventivas, sempre estaremos vulneráveis à ação desses fenômenos. Francisco, sobre a questão das chuvas, né, voltando para essa questão, a gente teve, segundo o CEPAGRE da Unicamp aqui, o segundo verão mais seco em 35 anos, foram 400 milímetros, quando a média para o período é de quase 700. Só que a gente está, como você disse, com Cantareira com bom nível, hoje está em 76,7%, ou seja, como o senhor disse, já está garantido aí para esse ano abastecimento, preocupação para os próximos, né? Para o ano que vem, por exemplo. Onde que precisa chover exatamente para que a gente fique numa situação boa? Não é aqui, né? É na nascente dos rios? Em que áreas que são exatamente? Sim, falando dos reservatórios do Cantareira, né? São as áreas de afluência do Cantareira, que é toda aquela região de Minas, de Extrema, Camanducaia, Toledo, as regiões ligadas a Bragança Paulista, Nazaré Paulista, Camanducaia. Então, falando em termos de sistema Cantareira, são nas áreas de afluência. A afluência porque é onde chove e vai complementar as ações, o volume dos reservatórios. E falando-se de bacias PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, seria importante que as chuvas ocorressem principalmente nas regiões mais de cabeceira, porque aí você realimenta as nascentes e essas nascentes é que vão garantir vazão nos pequenos córregos e ribeirões que, somando-se essas funções todas, vão garantir o abastecimento total. E é claro, e tem uma palavrinha mágica, que é a recarga do lençol freático. Infelizmente nós estamos tendo chuvas muitas vezes de 30 milímetros em 1 hora. Essa chuva, ela normalmente causa estragos, causa impactos. O ideal seriam aquelas chuvas lentas, chuvas mansas, que vão penetrando o solo, recarregando o lençol, fortalecendo as nascentes. Por isso que nós do consórcio, dentro dessas medidas que nós estamos propondo, nós somos que todo o comércio, toda residência que possa ter a sua cisterna, para que as chuvas que ocorram sejam armazenadas, que na zona rural a gente tenha as bacias de retenção, que a gente tenha os terraceamentos, ou seja, nós temos que fazer com que essas chuvas todas não acabem indo para o Rio Tietê, porque tanto as chuvas que caem na bacia do Piracicaba, do Capivari e Jundiaí, todas vão para o Rio Tietê, porque são rios que são afluentes do Tietê na sua margem direita. Então nós temos que reter cada gota de chuva que for possível aqui na nossa região, para que ela não venha fazer falta num período mais crítico de estiagem. Francisco, só para a gente encerrar, que a gente está acabando o tempo já, a gente teve um estudo da SOS Mata Atlântica, né, dessa ONG, quanto à qualidade de águas dos rios aqui da nossa região. A maioria foi considerado regular. Ribeirão Quilombo, Rio das Pedras e Anhumas aqui em Campinas regular. Em Piracicaba, o Rio Tietê e Piracicaba regular. Em Atibaia, Ribeirão Onofre regular. Em Amparo, Camanducaia regular. Em Lindóia, Rio do Peixe regular. Só que aqui chamou atenção a situação principalmente do Rio Jundiaí. Em Salto, a gente tem aqui o Rio Piraí com situação regular e o Rio Jundiaí com situação boa. Só que em Jundiaí, o Rio Jundiaí tem a água considerada como ruim. Por que em Salto, no Rio Jundiaí, a situação é boa? Esses extremos, né? Nem regular, vai de boa para ruim. Por que essa diferenciação? A diferenciação é que, primeiro vamos falar o seguinte, né? A SOS não enalteceu uma coisa.
O Rio Jundiaí, até bem pouco tempo, era classe 4. E classe 4, pela resolução CONAMA 357 de 2005, é um rio que as águas têm serventia apenas para o paisagismo e navegação. Muito recentemente, que a família PCJ, os comitês, o consórcio, todos unidos, conseguimos fazer com que a classe do Rio Jundiaí passasse para a classe 3, permitindo o abastecimento público. Só que é o seguinte, um rio de 3, se existem cargas difusas, que são essas cargas que você não sabe, poluições que você não sabe de onde vem, se essas cargas difusas incidem num período mais fortemente, e esses impactos, eles são assim, muitas vezes, mais localizados numa área do que na outra. Por isso que você tem uma situação do município com água em situação mediana, outra situação de potabilidade, outra de situação ruim. Então, os esclarecimentos que nós temos que dizer é o seguinte, Rio Jundiaí é um rio de classe 4, agora classe 3. O ano passado o consórcio manteve um grupo especial para conseguir que os municípios se abastecessem de Jundiaí, porque em período de estiagem, um rio que é classe 3, qualquer tipo de poluição já derruba a qualidade da água. Nós não estamos falando de um rio de águas límpidas, nós estamos falando de um rio que já é de alta poluição. Então, o que está acontecendo na bacia do Jundiaí é plenamente esperado e aguardado. E nós estamos tomando providências porque já poder contar com a água do Rio Jundiaí, mesmo que não seja de uma qualidade tão boa, já garante que a gente consiga ir mantendo os abastecimentos. A SOS, muitas vezes, analisa o Brasil todo, mas a bacia do PCJ é uma bacia de estresse hídrico crônico. Isso significa que na estiagem nós disponibilizamos menos água do que precisamos. E os nossos reservatórios do Cantareira têm a missão de abastecer 7 milhões na Grande São Paulo e no mínimo 3 milhões e meio aqui do PCJ. Então, na realidade, nós não estamos falando de uma região qualquer. Nós estamos falando de um PCJ com quase 6 milhões de habitantes, que abastece mais 7 milhões da Grande São Paulo. E eu diria o seguinte para vocês, o que nós temos conseguido nesses últimos anos é um verdadeiro milagre. E eu diria que é o sucesso de um gerenciamento dos recursos hídricos quase perfeito, que envolve os comitês de bacias, as companhias de saneamento, as prefeituras, as universidades e todas as entidades que fazem parte da família PCJ. Então, na realidade, essa argumentação da SOS é um elogio para a gente. Porque ter um problema pontual numa região de estresse hídrico crônico é muito pouco perto do que poderia estar acontecendo. Nós poderíamos estar sem água para abastecer nem 50% da população. E sim, estamos conseguindo abastecer com dificuldades, mas 100%. Então, parabéns para vocês que nos ajudam da imprensa e parabéns para todos nós. E vamos continuar juntos, unidos, colocando em prática as medidas que o consórcio lançou ontem, da Operação Estiagem, para que a gente consiga mais uma vez vencer a estiagem em 2024 ou mais uma estiagem. Ano a ano nós vamos nessa luta. E tentando que os reservatórios de Pedreira e de Amparo retornem às obras, o reservatório do Piraí, que é próximo dessa região, que é em Salto, justamente em Salto, que o CONAMA libere realmente a construção desses reservatórios que estão com problemas legais. Já tem a verba para o reservatório do Piraí, já tem o projeto, só que o CONAMA está fazendo algumas exigências burocráticas. Que o CONAMA libere isso para que a gente tenha água no Piraí e que Salto, Indaiatuba, Cabreúva e municípios do entorno contem com esses reservatórios, que é um dos 3 reservatórios prioritários do plano de bacias dos comitês PCJ, que é o reservatório de Duas Pontes em Amparo, do Jaguari em Pedreira e do Piraí em Salto. Ou seja, planejamento existe, o que está difícil é colocar tudo isso em prática. Mas eu parabenizo a todos nós. Feliz Dia Mundial da Água para todos, porque estamos fazendo a lição de casa. Tá certo, Francisco Laó, secretário executivo do consórcio PCJ. Muito obrigado por mais uma vez atender a CBN. Uma boa sexta-feira e bom final de semana para o senhor. Para todos vocês e grato pela oportunidade. Vocês são nossos grandes parceiros. Gratos. 10:06. Repórter CBN.
Oferecimento PUC Campinas. Desperte seu potencial com nossa pós-graduação. Transforme sua paixão em expertise. Inscreva-se já. Sexta-feira, 22 de março de